Vamos fechar agora essa redação, a redação que a gente havia começado no vídeo anterior, com a conclusão para a gente entrar nas estratégias argumentativas. No finalzinho a pessoa fechou. É muito comum se ouvir falar em troca de valores culturais. Todas as culturas se influenciam permanentemente. Na prática, o que se vê é a exportação de hábitos culturais dominantes que se imperializam e a massificação sem sentido de elementos descontextualizados de culturas denominadas, reforçando os preconceitos arraigados na sociedade. Então aqui ela fechou a ideia que ela havia apresentado na introdução, que foi o reforço do preconceito, falou da troca de valor que na verdade não existe, né? Nós temos aqui a exportação de hábitos dominantes que vão imperializando nas outras culturas e a massificação sem sentido, ou seja, turbante não significa nada, as coisas que os índios usam não significam nada para nós, a gente usa como moda, certo? Veja que aqui a conclusão dela foi do tipo conclusão síntese, apenas reafirma o que foi apresentado inicialmente. Com outras palavras, né? Se você depois olhar esse texto, você se você for ler, você vai ver que os parágrafos têm mais ou menos o mesmo número de linhas. Olha lá, a introdução tem 6, o primeiro parágrafo de desenvolvimento tem 6, 7, o segundo também 7 e o terceiro, o da conclusão, tem 6 linhas também. É mais ou menos o que a gente precisa, é que haja uma harmonia entre esse tamanho de linhas, né? Esse tamanho de parágrafos com o número de linhas. Essa redação, gente, a Fundação Carlos Chagas, ela avaliou da seguinte forma: 40 pontos foi o conteúdo. Conteúdo foram 40 pontos. Aí vem a coesão, né? A coesão, a ligação entre as ideias, 30 pontos. E a expressão, 30 pontos. Não é interessante, não vou discutir cada um desses critérios para a Fundação Carlos Chagas. Depois, numa parte nos vídeos de exercícios, eu vou falar com vocês quando a gente for discutir redações de cada uma das bancas. Mas o conteúdo é a argumentação, é a abordagem, perspectiva abordada no tema, é a apresentação de argumentos convincentes, coerentes. A coesão seria a progressão das informações dentro do texto, o uso de elementos que façam a retomada, né? O uso de elementos coesivos, isso vocês já estudaram no módulo de interpretação de texto. Vou até colocar aqui, ó. Isso aqui, ó, a tese é isso aqui, ó. O uso de pronomes, de sinônimos, cadeia coesiva, e a expressão é o uso do vocabulário. Tem erro gramatical, tem às vezes problemas na escrita, uma falta de um tio, algumas coisas assim. Vamos ver quanto, você vai pensar aí quanto que você acha que é uma menina, tá, gente? A letra de menina, não é? Quanto que vocês acham que essa candidata aí tirou? O conteúdo dela, pera lá, que eu quero pode ser essa cor. Aqui, ó, 34,5, a FCC não justifica, né? A coesão, 30, e a expressão, 29,5. Vamos fazer a soma aqui, 4, 6, 7, 8, 9, 94%. Notaço, né? Professora, mas não foi total. Gente, difícil tirar total, porque sempre a pessoa pode tirar conteúdo falando que você poderia ter desenvolvido melhor, né? A expressão aqui não tem erro gramatical, mas existem aqui umas faltas. Aqui faltou um pontinho, né? Nós temos uma ortografia aqui, um V parecendo um U, alguns rabiscos aí que pode ser que tenham sido penalizados na redação, mas também não faz diferença aí. Aqui, ó, tá vendo, ó? Escrita fora da margem, isso aqui não pode, né? A gente tem que dividir, como essa aqui, ó. Aqui também o S tá bem estranho, né?
sem o hífen deve ser no meio da linha e dentro da margem. Então, nós temos uma nota boa que prova que você não precisa descrever nada espetacular, nem descobrir o Brasil na redação. Você precisa de fazer um texto bem desenvolvido, em que cada parágrafo apresente a ideia e depois recorra a estratégias argumentativas como exemplificação, contextualização histórica, citações, entre outros elementos. Fechou? É disso que nós vamos falar agora. Formas de desenvolver um texto. Você tem, na verdade, gente, milhares de estratégias para se desenvolver um texto. Você pode desenvolver por meio de indução, dedução, mas aqui nós temos, a realidade hoje, gente, é que o candidato tem pouco tempo para desenvolver um texto. Ora, se você for pegar CESP, FCC, FGV, o tempo que a gente tem para fazer a discursiva é pequeno. Então, não dá para a gente ficar elaborando ou fazendo coisas muito... querendo fazer diferente demais. Tem que fazer um texto, o avaliador quer saber se você sabe fazer um texto coerente, claro, coeso, que saiba argumentar aquilo que foi proposto na introdução. Fechou? Então, nós vamos trabalhar com duas estratégias de desenvolvimento do texto. A mais simples, que é a que você vai usar mais, que é elencar argumentos, como foi feito pela candidata no TST. Ela apresentou a primeira argumentação, que foi aí a perspectiva histórica e que foi por exemplificação. E a segunda, que seria o uso de uma cultura dominante, de elementos da cultura dominada por outra cultura de forma descontextualizada, e usou a exemplificação novamente, que foram os artefatos aí da cultura africana. Ela elencou argumentos, elencou e colocou um abaixo do outro. Existe uma outra estratégia argumentativa que é a dialética. A dialética, gente, pressupõe o embate entre duas afirmações ou duas ideias opostas que se contraponham. Você tem um grupo que pensa A e outro grupo que pensa o contrário disso. São estratégias pouco utilizadas em prova de concurso público. É muito comum a gente usar, por exemplo, quando você fez vestibular, né? Quando eu fiz vestibular, era ainda questões, né? Nem existia Enem ainda. Mas em Enem, a gente tem temas muito polêmicos, tipo redução da maioridade penal, legalização do aborto, lei problema do machismo, ou lei da palmada. E aí, nesses temas muito polêmicos, é muito difícil a gente adotar, ou é muito perigoso que seja, adotar um posicionamento único. Por exemplo, redução da maioridade penal. A redução da maioridade penal vai resolver todos os problemas da violência. Ora, gente, você pode ser até a favor da redução, mas existem outras implicações. Muitos dos nossos presos maiores de idade, a prisão não tem resolvido ou não tem auxiliado na diminuição da violência desses que já podem ser punidos. Falei muito rápido? Eu repito. Seguinte, professor, eu sou a favor da redução da maioridade penal. Ok. Mesmo que você seja a favor ou eu seja, não interessa, não estou aqui discutindo politicamente nada, mas ainda que eu seja a favor da redução da maioridade penal, eu tenho que levar em consideração que isso não é o salvador da pátria. Por quê? Porque os maiores de idade que podem ser presos ainda estão impunes aí, não é? A gente tem que resolver primeiro. Eu posso pensar, olha, tem muito maior de idade aí que pode ser preso e está sendo efetivamente punido. Então, ainda que eu seja a favor, eu tenho que pensar esse outro lado, que ela pode não ser a solução ou ela não é a solução. Por quê? Porque mesmo os maiores que podem ser punidos não têm sido efetivamente ou de fato penalizados. Então, são temas que não tem uma resposta única, entende? Por exemplo, eu sou contra o aborto, professor, é até perigoso esse tipo de tema, né? Graças a Deus o concurso não cai isso. Morro de dó dos meninos. Eu tenho um rapazinho que fez o Enem, eu falo, gente, cara, resolver... Cai no Enem, assim, tolerância religiosa. E o bichinho ainda tem que dar uma solução na conclusão, né? Eu fico pensando, cara, um problema aí histórico. E um candidato de 17 anos, uma redação, em 5 linhas, tem que dar uma solução para o problema.
Eu fico imaginando as soluções que a gente pode escrever em 5 linhas. Seria assim: a gente deve amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Não é? É isso que cabe. Eu penso, cara, é muito surreal esse tipo de proposta. Graças a Deus não é o nosso foco. Mas é só para a gente discutir. Dentro de uma redação tipo, eu sou contra o aborto, né? Se eu sou contra o aborto, eu vou escrever lá, não deve abortar. Até é perigoso ser contra o aborto numa redação, porque normalmente esse posicionamento ele está associado a valores pessoais, familiares, religiosos. Isso é difícil de usar em uma argumentação. Não estou dizendo que é errado, mas eu estou dizendo que é difícil você convencer o outro com argumentos próprios, né? Mas se você é contra o aborto, você tem que pelo menos refletir. Gente, contra o aborto, beleza. Aí uma menina de 10 anos que sofre uma violência, um ato de violência sexual, você é contra também? Pode ser que seja, não estou discutindo. Mas são argumentos polêmicos que a gente tem que pelo menos refletir sobre mais de um aspecto. Esse tipo de texto é difícil a gente apenas elencar argumentos. Por quê? Porque se você tiver opinião A, você tem um grupo muito forte com opinião contrária à sua, o ideal é que você já traga a opinião contrária e já faça a contradefesa dela no seu texto. Traduzindo, eu poderia, num texto como redução da maioridade penal, dizer o seguinte: embora muitos defendam a redução da maioridade penal como solução dos problemas, tal redução não irá resolver a superlotação das celas. A gente não vai ter onde colocar esses menores que forem penalizados. Então, veja, eu já trouxe a opinião do cara e já rebati, entende? Para trabalhar com esses dois lados e deixar o meu texto mais bem argumentado. É mais difícil de usar esse tipo de texto no concurso público, mas eu vou trabalhar aqui por desencargo de consciência, tá certo? Então, vem aqui comigo, eu vou fazer um resuminho aqui para ficar mais claro para vocês. Forma de desenvolver o texto, primeiro é elencar argumentos que sustentem a tese apresentada. Nessa forma, elencar argumentos, os argumentos serão apresentados de forma sequencial, um abaixo do outro, tá certo? Nós vamos dentro desse elencar argumentos, apresenta a estrutura do desenvolvimento será assim, ó. No segundo parágrafo, eu apresento argumento 1 e desenvolvo o argumento 1. No terceiro parágrafo, por que segundo parágrafo, professor? Porque o primeiro parágrafo é a introdução, né? Argumento 2. Desenvolvo. Argumento 2. E se forem 3 parágrafos, se forem 3 argumentos, no quarto parágrafo, assim por diante. Tudo bem? Vou colocar aqui, ó. A segunda forma seria a dialética. A dialética, pouco utilizada na nossa prova, ela vai ser utilizada sempre para temas polêmicos, que é difícil ser cobrado, tá? Mas, ficou parecendo um N, professora, polêmicos. Como que vai ser o desenvolvimento na dialética? Você apresenta... vou ter que colocar uma observação. Na dialética, a introdução vai ter de apresentar duas ideias
ideias opostas. Eu vou colocar: muitos defendem a redução da maioridade penal. Entretanto, ela não resolverá o problema da criminalidade no Brasil. Atenção! Eu coloco na boca dos outros a opinião A, para dizer, eu sei que tem gente que defende. Entretanto, apesar disso, todavia, contudo, ela não vai resolver. Este é o meu posicionamento. É ele que eu vou trabalhar no meu texto. A minha tese, no exemplo que eu dei aqui para vocês, é: a redução da maioridade penal não irá resolver o problema da criminalidade no Brasil. Fechou? Só que, como eu coloquei muitos defendem A, eu vou começar a minha ideia com essa. Pera lá. O desenvolvimento do meu texto. No primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu vou colocar a defesa dos outros. Eu vou colocar que a redução da maioridade penal para alguns trará a sensação de punibilidade, o que diminuirá os crimes cometidos por menores de idade. Eu vou colocar a ideia A. Só que, neste mesmo parágrafo, eu refuto a ideia A, porque minha opinião é contrária dela, né? Mas tal redução não resolverá o problema de violência no Brasil. E já faço a justificativa. E justifico a refutação. Então, vai lá, ó. As pessoas defendem que a redução da maioridade penal irá diminuir a sensação de impunibilidade dos menores que cometem crime. Entretanto, isso não irá resolver o problema da violência no Brasil, visto que muitos maiores de idade que podem ser presos continuam cometendo crimes e ficando impunes. Ora, eu apresentei a ideia do pessoal A, já refutei no mesmo parágrafo, porque senão fica contraditório. Meu posicionamento é contra. E aí justifico a refutação. A partir daí, no terceiro parágrafo, eu já faço os argumentos, justifico a refutação usando meu primeiro argumento, né? Aí, a partir daí, eu apresento os outros argumentos. Apresento o argumento 2, comprovo o argumento 2. Apresento o argumento 3. Se der, né, Silva? Desenvolvo o argumento 3. E assim por diante. Pessoal, o que é importante saber? Na dialética, eu tenho uma introdução especial, porque apresento os dois posicionamentos, o posicionamento conflitante. Começo com a ideia das pessoas, já refuto no mesmo parágrafo e justifico a refutação. E aí, a partir daí, eu trabalho só com o meu argumento. Tanto a introdução quanto a conclusão, para que seja coerente... Vou apagar esses 3 pontinhos aqui, tá, gente? Pra cá. Tem que apresentar os 2 pontos de vista, tá? A conclusão, ela traz de novo a dialética. O ideal é que é uma conclusão síntese, que volte à introdução. Apesar de muitos defenderem a redução da maioridade penal, ela não será a solução para os problemas do Brasil. É alguma coisa assim que reforce a ideia de que, apesar de todo mundo pensar dessa forma, o contrário, a verdade é que isso não é a solução dos problemas. Gente, aqui não estou fazendo nenhuma defesa de nada, não, tá? Poderia ser o contrário. Apesar de as pessoas criticarem a redução da maioridade penal, ela pode trazer uma maior sensação, uma menor sensação de impunibilidade aos jovens, e isso
pode ser o contrário, tá certo? O fato é que temas polêmicos que apresentam grupos fortes com opiniões contrárias, conflitantes, tanto é verdade que está aí sendo discutido há anos e não se chega a um consenso, o ideal é usar a dialética. Por quê? Porque você reconhece no seu texto, você não fica tampando o sol com a peneira, olhando só o seu posicionamento. Você reconhece outras ideias e já dá na cara delas, entendeu? Já fala assim, olha, embora pensem isso não vai resolver por causa daquilo. Fechou? Então, é um pouquinho diferente a estrutura da dialética, porque eu tenho que apresentar a oposição na introdução, eu tenho que apresentar a oposição na conclusão. E o meu primeiro parágrafo de desenvolvimento traz a ideia dos outros e já refuta a ideia dos outros e comprova e justifica essa refutação. É importante nesse tipo de texto saber conjunções de oposição, vocês aprendem na parte da gramática, e também eu até vou, no finalzinho do curso aqui, eu vou colocar um slide com algumas conjunções que é bom levar para a prova. Conjunções de concessão, apesar de, mesmo que, ainda que, ou de oposição, entretanto, todavia, mas, porque aí você vai trabalhar com essa oposição entre a sua opinião e a opinião desses outros grupos. Fechado? De qualquer forma, a forma mais comum de se desenvolver na redação do concurso é a primeira. Vou até colocar aqui como título. Vou colocar aqui, ó. Essa aqui é o elencar argumentos, que é a forma mais simples e mais usada. E essa aqui é a dialética. No próximo vídeo, a gente vai trabalhar com as estratégias argumentativas e com a conclusão. E aí vamos um pouquinho trabalhar com estrutura de frase, como a gente vai desenvolver cada um dos períodos, tá certo? Eu espero você, até a próxima.